Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o mundo em conexões. A gente vai ter ênfase aqui no continente africano, né? E no continente asiático, em especial a Rússia, né? Então vamos lá. No continente africano, a gente pode perceber que boa parte das rodovias e ferrovias, né? Eles têm a direção para os oceanos, né? Oceano Atlântico, Oceano Índico, né? E uma coisa que a gente percebe, principalmente pela questão das ferrovias, né? Você vê que ele tem poucas ferrovias, né? No continente africano. E questão das rodovias também, se for analisar, não são muitas rodovias que atravessam o continente, né? Mas vamos lá. A logística, né? O transporte refere-se ao planejamento, à organização, à execução e ao controle de todas as operações que envolvem deslocamento de pessoas e mercadorias, com o objetivo de retirar maior eficiência e lucratividade do sistema de transporte disponível, né? Então, assim, ele tem como objetivo a eficiência, né? Ter uma eficiência nesse sistema, né? A logística, né? No caso, neocolonialismo, controle econômico militar mundial dos países mais desenvolvidos, ocorrido a partir do século XIX, especialmente na África e na Ásia. Usa-se o termo neocolonialismo para distingui-lo do colonialismo do século XVI, ocorrido durante a expansão marítima europeia. Ok? E aqui a gente vê a ferrovia Transiberiana. Veja só, no caso na Rússia, tem uma questão aqui que é bem complicada pelo seguinte: toda aquela região que está próximo do Círculo Polar Ártico é uma região muito fria. Então aqui, por causa da neve, eles tinham dificuldade de transportar. Então o que aconteceu? Eles conseguiram fazer mais próximo, né? Por exemplo, aqui da China, né? Então essa ferrovia, só para vocês terem uma ideia, sai de Moscou, tá? E vai até a Vladivostok. Já é divisa com China, Japão aqui. Então ele faz todo esse deslocamento aqui, não é? E assim, vamos lá. A dificuldade de achar saídas para o Atlântico, bloqueadas durante grande parte do ano pelo gelo, o que impede a navegação do Oceano Polar Ártico, que é esse aqui, ó, tá aqui em cima, e pelo Mar Báltico, né? Cadê? Obrigou a Rússia a buscar alternativas para viabilizar seu comércio internacional. A Transiberiana ligou Moscou ao porto de Vladivostok, como eu falei para vocês aqui, né? E aqui nós temos as 10 redes ferroviárias mais extensas do mundo. Eu acho legal fazer um comparativo, mas veja só alguns aqui, por exemplo. Os Estados Unidos está com 250 mil quilômetros de ferrovias, né? Daí vem a China com 100 mil, a Rússia com 85 mil, Índia 65 mil, Canadá 48 mil, Alemanha 41 mil, Austrália 40 mil, Argentina 36 mil, Brasil 31 mil e a França 29 mil. Aqui é uma coisa que a gente tem que destacar, o tamanho dos países, né? Por exemplo, a Alemanha é bem menor que o Brasil e tem 41 mil. Então veja só, o Brasil tem 31 mil quilômetros de ferrovias, né? E as nossas ferrovias, elas costeiam grande parte ali a questão da Mata Atlântica, né? Perto do litoral ali, né? Então assim, a gente tem que analisar que se for comparar no caso as ferrovias aqui no Brasil, a distância que ele tem, a quilometragem que tem é muito baixa, né? Muito baixa. Então assim é uma questão que a gente tem que estar observando, né? O Brasil ele tem só, por exemplo, do interior do Brasil para os portos. Já muitos países
ele já começa a cortar o continente todo, em todos os sentidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem norte, sul, leste, oeste, não tem só voltado para o Atlântico, né? Então, em todo deslocamento no país sempre tem um trem passando. Então, isso é uma vantagem. É um transporte que é um dos mais baratos que tem, né? O custo é zero, manutenção é baixíssima, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que ver, que no Brasil, em comparação com os outros países, não tem esse investimento, que é interessante, né? Aqui, Canal de Suez e Canal do Panamá. Esses são os dois canais mais importantes que foram feitos pelos homens, tá? Fernando Ferdinand que fez esse projeto dos dois, tanto o canal do Panamá como o canal de Suez. E aqui é o seguinte, né? Só para você ter uma ideia como que funciona, né? De Nova York, o navio saía para chegar em São Francisco, ele saía, dava a volta em todo o Atlântico, passava todo o continente americano, dava a volta para chegar em São Francisco com o navio. 20.900 quilômetros. Depois do Canal do Panamá, olha a volta que ele fez e a distância caiu para 8.370 quilômetros. E aqui também, Canal de Suez. Por exemplo, sai de Mumbai, na Índia, passava, dava a volta no continente africano, passava aqui. Esse lugar aqui é o lugar que mais afunda navio no mundo, né? O Cabo da Boa Esperança. Dá a volta, vem até, no caso, Londres, né? Na Inglaterra. E olha só, 19.800 quilômetros. Depois, com o Canal de Suez, reto, vem pelo Mediterrâneo, passa o Canal de Suez antes, né? Passa pelo Mediterrâneo e chega em Londres. 11.600 quilômetros. Então, isso foi uma tremenda vantagem. E o interessante é que esse canal é um canal antigo já, né? Tanto um quanto outro é antigo, né? É um projeto já que foi feito há muitos anos. Mas esse aqui também, né? Temos aqui os maiores portos do continente em todo o mundo, né? Em milhões de containers, né? Nós temos aqui Xangai, Singapura. Olha que interessante, Singapura, gente. 33,87 milhões de containers. Pensa, né? Shenzhen, na China, 24,03 milhões de containers. Só para vocês observarem, né? Sua grande maioria, continente asiático, ó. China, né? Em sua grande maioria. Coreia do Sul, ó, continente asiático. Emirados Árabes, China. Só que no finalzinho que tem aqui a Holanda, né? E tem a Malásia aqui também, mas olha só que interessante. A grande maioria predomina o que? Malásia também. Então veja só, só tem a Holanda aqui para fugir, né? Mas isso aqui, gente, só deixar uma observação. Isso aqui são portos de containers, não é em portos de modo geral. Porque se for fazer um porto, centro de transição de mercadorias, de pessoas, de todos os setores, vamos dizer assim, aí tem um que não está aí, que é na Alemanha, que é muito interessante de se falar, que praticamente o peso de todas as pessoas do mundo passam por ali, tá? Mas em relação a containers, ele já não se enquadra aqui, tá ok? E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e conversamos nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau, gente!